Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço. Um abraço ao torcedor de Assis. Um abraço a todo torcedor do Vale do Paranapanema. A partir de agora, todas as informações do esporte de Assis e da região. Você está, a partir de agora, acompanhando Bola na Rede. Eu sou Reinaldo Nunes, o português, e falo diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, para todo o planeta Terra. Final de semana com muito futebol em Assis e futebol decisivo. O Vila Operária Clube Esporte Mariano Vossen de Assis tem jogo decisivo neste domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, 10 horas da manhã. Os ingressos antecipados a R$15 continuam à venda até amanhã. R$15 no dia, R$20 na bilheteria. Lembrando que aposentado, estudante e servidor público pagam R$10 mesmo no dia do jogo. Jogo decisivo, estreia do técnico Wilson Tadei e já tem mudança no time. Pelo que soube hoje, no treinamento coletivo realizado no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, ele já mudou o time e vai colocar num time bastante ofensivo. O Vossen precisa vencer os 3 jogos restantes para chegar às quartas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Depois de tropeços no primeiro turno da terceira fase, depois de uma primeira e segunda fase irretocáveis, sem nenhuma derrota, o time teve uma queda surpreendente de rendimento nesta fase e está claro, evidente, que alguma coisa internamente aconteceu. Coisas do futebol, coisas guardadas a 4 paredes nos vestiários. Talvez os jogadores e o técnico que saiu, Carlinhos Alves, um dia falem o que aconteceu para o time ter sofrido uma queda tão brusca e tão repentina de rendimento da segunda para a terceira fase. Na terceira fase, o time empatou em São José do Rio Preto, foi um bom resultado, mas poderia ter sido melhor. O time vencia por 2-1, cedeu um empate no final da partida, sofreu a primeira derrota no estádio Tonicão, diante do União Agrícola Barbarense, e sofreu a segunda derrota em São Carlos no final de semana passado, por 1-0 também. E agora o time precisa vencer os 3 jogos e torcer para a União Agrícola Barbarense amanhã vencer o América de São José do Rio Preto. Porque aí o adversário do Vossen na última rodada é o próprio América no estádio Tonicão. Mas, no intervalo dessas 2 partidas, o Vossen vai a Santa Bárbara do Oeste enfrentar o União Barbarense. Não é fácil, mas o técnico Wilson Tadei chegou animado.
fez um contrato de risco e disse o seguinte: fiz um contrato de risco porque acredito ser possível a classificação. O técnico assistiu pessoalmente o jogo em Rio Preto. Ele mora em Uropês, perto de São José do Rio Preto. Assistiu e gostou do Vossen. Por isso, em 2 minutos, acertou o seu contrato de risco para comandar o Vossen nos próximos 3 jogos. Hoje, ele fez mais um treinamento no estádio Tonicão. Amanhã fará outro treinamento. Ele quer sugar o máximo dos jogadores para ter informações, para não errar na escalação. Mas daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que ele vai mudar o time. Pelo menos tem mudado nos treinamentos realizados. Mas, sexta-feira é dia de informar os jogos que estarão acontecendo dos times varzianos na cidade de Assis e na região. São muitos jogos acontecendo e que você confere a partir de agora no Bola na Rede. São 25 jogos programados só neste final de semana. Na Lagoa do Sapo, em Cândido Mota, o Botafogo joga contra o Juventude Flamengo. No Ferro Velho, em Cândido Mota, também, o Vila Alpínia recebe o PSV de Assis. No Almoxarifado de Assis, União Prefeitura Autolim Conte recebe o Inter da Viela. O time busca a reabilitação depois da derrota na semana passada. No Frutal do Campo, tem Frutal e Real Master de Paraguaçu Paulista. Na Vila do Lago, em Tarumã, o Master de Tarumã tem um clássico local contra o Real Tarumã. No Cateto, o Atlético Cateto recebe o Nápoles de Assis. No LDC, em Paraguaçu Paulista, o ADP Paraguaçu recebe o João Ramalho. No Leiteiro, em Cândido Mota, o União Assis jogará contra o Master Lutécia. No Brasilzinho, em Cândido Mota, o Deportivo Cândido Motense pega o Veterano Dorilan de Tarumã. No Estrela, em Cândido Mota, Estrela e Grêmio Assisense. Na Usina Paris, a Usina Paris recebe a Portuguesa de Assis. No João Leopoldo, na Alexandria, se enfrentam Grêmio Alexandria e Pedrinhas. Na ADPM, em Assis, tem ADPM e Vilas Atlético Clube de Assis também. No Aristeu Rocha de Carvalho, Derac, o PSG Assis Vila Cláudia recebe o Real Vasco, também de Assis. No Lazinho, em Maracaí, o Colorado de Maracaí recebe o Florínia. No Cacídio Pinto, em Tarumã, Unidos da Vila e Recreativo de Tarumã fazem o clássico local. Nas Laranjeiras, em Maracaí, tem Laranjeiras e Esporte Cruzália. Em Platina, o Largados enfrenta o Esporte Ribeiro. No Municipal de Exaporã, Bela Vista de Exaporã e Alcântara de Campos Novos Paulista. No Borá, tem Borá e Clube Atlético Maracaí. No Clube dos 50, em Cândido Mota, o Master Cândido Motense pega o Master de Palmital. Na Arena, no Acruta, em Tarumã, o Golden Boys de Tarumã recebe o Fluminense de Assis. No Servinho, tem Servinho e União Maracaí. E ainda no São Francisco, em Cândido Mota, o Vitória de Cândido Mota pega o Meninos da Vila de Cândido Mota. E, finalmente, em Pedrinhas Paulista, o Red Bull Pedrinhas recebe o São Vicente de Assis. São, então, os jogos que acontecem neste final de semana dos times varzianos na nossa região. 25 partidas sendo disputadas em nossa região neste final de semana. Boa sorte para todos os clubes que estarão em campo para uma prática saudável do futebol, além de exercer uma atividade física, competindo, vestindo a camisa e brigando pelo título do torneio varziano regional. A todos, boa sorte neste final de semana. A maioria dos jogos acontece no sábado à tarde, alguns jogos no domingo pela manhã. Boa sorte a todos do varziano. Campeonato Paulista
da segunda divisão. Antes, vamos dar aqui a confirmação do que aconteceu em Mirassol. Depois que o Vossen conquistou um ponto importante ontem em Mirassol, o Vossen chegou a 7 pontos, o Mirassol tem 10, o São Bernardo tem 6 e o Mogi está suspenso. O que acontece agora? O Vossen vai a São Bernardo, vai no ABC no próximo confronto. Uma eventual derrota do Vossen, o São Bernardo vai para 9. Mas o Vossen, na última rodada, já ganhou os 3 pontos, porque vai jogar contra o time do Mogi Mirim, que está suspenso. E o São Bernardo já tem esses 3 pontos. E o São Bernardo ainda terá o jogo contra o Mirassol. Ou seja, se eventualmente o São Bernardo vencer o Vossen no ABC, no próximo confronto, na próxima rodada, o Vossen precisa torcer para o Mirassol não perder para o São Bernardo. Não perder para o São Bernardo e o Vossen avança no Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Foi extremamente importante o resultado obtido ontem em Mirassol. Mesmo com todas as adversidades na estrada, ônibus que quebrou, viagem de táxi, volta num ônibus circular sem banheiro, o Vossen Sub-20 superou todas as adversidades, voltou para casa com um ponto e está na briga por uma classificação histórica para a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Só para você, minha amiga, só para você, meu amigo, torcedor, terem noção dos times que estarão podendo ser adversários do Vossen na próxima fase. Só para você ter uma noção dos times que disputam o Campeonato Paulista Sub-20. No grupo 14, o Mirassol lidera com 10, o Vossen é o segundo com 7, o São Bernardo é o terceiro com 6. No grupo 15, o Água Santa, que foi finalista do Campeonato Paulista, lidera com 9 pontos, o time Sub-20. O Oeste, que era de Itápolis, agora é Barueri, é o segundo com 5. E o Rio Preto tem 4 pontos. No grupo 16, o Botafogo de Ribeirão Preto lidera, mas vem logo atrás a Portuguesa de Desportos com 7, o Rio Claro com 7 e o Taubaté fora sem pontuar. No grupo 17, a Ferroviária de Araraquara, o Ibrachina, time empresa, é o segundo colocado com 4 pontos. E o Juventus da Rua Javari tem 3 pontos. E o Tanabi é quarto com 2 pontos. No grupo 18, preste atenção nos times do grupo 18. O São Paulo lidera com 12 pontos. Ganhou os 4 jogos nessa terceira fase. O Bragantino é o segundo colocado com 9. O Comercial de Ribeirão Preto tem 3 e o Lenense tem 0. No grupo 19, o Palmeiras lidera com 10. O Guarani é o segundo com 7. O Novo Horizontino é o terceiro com 6. E o Ituano não pontuou. No grupo 20, Inter de Limeira e Corinthians lideram com 9 pontos. A Ponte Preta de Campinas tem 6. E o São Caetano não pontuou. E no grupo 21, o Santos lidera com 12. O Capivariano tem 6. O Desportivo Brasil tem 6 e o Araçatuba não pontuou. Deu para imaginar o nível técnico da próxima fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-20, que o Vossen está muito próximo de alcançar depois do empate obtido ontem de maneira heróica em Mirassol. O empate em 0-0 ontem pode ter sido crucial para o Vossen chegar na próxima fase, a terceira fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. Vamos, então, para o Campeonato Paulista da segunda divisão. O Campeonato Paulista para jogadores com até 23 anos de idade. O Vossen joga neste domingo, já falei,
às 10 horas da manhã, contra a equipe do Grêmio São Carlense. Os dois times se enfrentaram no último sábado, na cidade de São Carlos, e o Vossen perdeu pelo placar de 1-0, ou de pênalti sofrido no segundo tempo em São Carlos, e o Vossen voltou para casa com uma derrota ao jogar em São Carlos. E agora teremos a quarta rodada, ou seja, é a primeira rodada do retorno do Campeonato Paulista da segunda divisão. Terceira fase, quarta rodada. Os jogos programados. Amanhã, às 3 da tarde, SCA Brasil e Taquaritinga. Amanhã também, 3 da tarde, Penapolense e Jabaquara. Amanhã, 3h30 da tarde, 15 de Jaú e União São João de Araras em Jaú. Em Limeira, o desesperado Independente de Limeira recebe a Francana. Em Santa Bárbara do Oeste, o jogo que interessa ao Vossen, que torce por uma vitória do União Barbarense. União Barbarense e América se enfrentam amanhã às 3 da tarde. Amanhã também em São Paulo, Nacional e Joseense. E amanhã, 4 da tarde, Catanduva e Rio Branco. O jogo isolado do domingo será Vossen e São Carlense. Atualmente, a classificação do Campeonato Paulista da segunda divisão, ao término do primeiro turno da terceira fase, apresenta os seguintes números. O 15 de Jaú tem 7, lidera o grupo 13. O Nacional é o segundo e tem 4. União São João de Araras tem 3 e o Joseense tem 1. A pontuação é praticamente a mesma do grupo do Vossen, só mudam, claro, os times. No grupo 14, Catanduva tem 5, Rio Branco tem 4, Penapolense tem 3 e Jabaquara tem 2. Bastante equilibrado o grupo 14. O grupo 15, União Barbarense tem 7, o América tem 5, São Carlense tem 3 e o Vossen tem 1. No grupo 16, Francana 9, Taquaritinga 6, SCA Brasil 3, Independente de Limeira 0. São então os números e os jogos programados do Campeonato Paulista da segunda divisão para este final de semana. Jogos amanhã e só no domingo tem Vossen enfrentando a equipe do Grêmio São Carlense. E como eu disse, o Vossen trocou o técnico após a derrota em São Carlos, depois de 2 derrotas, na verdade, né? Porque perdeu em casa para a União Barbarense, perdeu uma invencibilidade de 17 jogos e depois, no sábado, em São Carlos, perdeu a segunda e tem a classificação ameaçada. E a diretoria, até porque o Carlinhos foi expulso em São Carlos, decidiu trocar o comando técnico e contratou Wilson Tadei. Wilson Tadei, que a maioria se lembra como jogador, defendendo São Paulo, Grêmio Internacional, Vasco, Botafogo de Ribeirão Preto. E como treinador, ele brilhou no Linense. Ficou 4 anos no Clube Atlético Linense e recentemente estava no futebol de Brasília, tendo defendido o Brasiliense e o Gama. E o Wilson Tadei chega a CIS, contrato de risco, 3 jogos, se eventualmente não classificar, está dispensado, está demitido, porque acabará a participação do Vossen. Mas ele admite que é um contrato de risco, mas garante. Fiz o contrato de risco porque acredito na classificação, fazendo coro ao refrão da torcida do Eu Acredito. E o técnico Wilson Tadei não tem perdido tempo. Fez 3 treinamentos coletivos desde que chegou na terça-feira e amanhã faz mais um trabalho no estádio Tonicão. Ele quer conhecer o estádio, conhecer o grupo para definir o time que entra em campo. Ele tem o desfalque do Samuel, zagueiro central, que foi expulso, aliás, recebeu o 3º cartão amarelo em São Carlos, e o Rondinelli. O Rondinelli é reserva do Taylor, ou reserva do Taylor e do Rodrigo. Então, não é peça fundamental
embora tenha sido importante quando jogou e marcou o gol também com a camisa do Vossen. Mas o desfalque mais sentido, sem dúvida, é o zagueiro Samuel, capitão da equipe. Para o lugar do Samuel, ele já definiu que o reserva imediato, o Guilherme, que veio do Grêmio Maringá, será o zagueiro ao lado do Alisson. Então a defesa fica Sivaldo, João Silveira, Guilherme, Alisson e Harrison. No meio-campo já começa a mudança. Ele mantém o Iago, médio volante, saca o Júlio Simas e vai colocar no lugar dele o Mateuzinho, que é meia ofensivo. E vai manter o Gutierrez, só que vai colocar o Gutierrez mais liberado no ataque. E na frente, o Taylor, o Brian e o Alisson. Ou ele pode ainda manter o Júlio Simas e tirar o Brian, colocar o Gutierrez aberto e deixar o Mateuzinho no meio, criando o Gutierrez na frente, formando o trio de ataque e o setor de contenção no meio-campo entre o Iago Felipe e o Júlio Simas. Ele parece estar com essa dúvida. Vossen e Grêmio São Carlense se enfrentam no domingo, às 10 horas da manhã. A Federação Paulista de Futebol já anunciou que Márcio Matos dos Santos, de 37 anos, vai apitar a partida. Ele terá assistência do Leonardo Augusto Vila, de 38 anos, e o Rafael de Albuquerque Lima, de 34 anos. Serão os 3 homens que estarão comandando a arbitragem para Vossen e Penapolense, Vossen e Grêmio São Carlense, neste domingo, 10 horas da manhã. Repito, os ingressos antecipados a R$15 ainda continuam à venda até amanhã. No dia, será R$20 o preço único para quem não tem o desconto por ser aposentado, servidor público ou estudante. Esses 3 pagam R$10. Wilson Tadei estreia no Vossen. Esse é o maior atrativo do time da fé, que precisa muita raça e muita fé para vencer o Grêmio São Carlense e continuar vivo no Campeonato Paulista da segunda divisão. São as informações do esporte de Assis e região que você conferiu aqui no programa Bola na Rede. E o Campeonato Brasileiro prossegue neste final de semana. Também primeira rodada do segundo turno, com o Botafogo líder recebendo o Internacional amanhã às 9 da noite. Amanhã, no domingo, Dia dos Pais, tem Atlético Mineiro e Bahia às 11 horas da manhã. No domingo, 4 da tarde, tem Coritiba enfrentando o Corinthians na Arena Itaquera. Também no domingo, 4 da tarde, o Grêmio recebe o Fluminense. 4 da tarde no domingo, América Mineiro recebe o Goiás. Flamengo e São Paulo se enfrentam no domingo, 6h30 da tarde, no Maracanã. E o Santos tenta espantar a crise jogando no Castelão, no Ceará, contra o Fortaleza, domingo, 6h30 da tarde. E na segunda-feira, às 7 da noite, encerrando a rodada, Palmeiras e Cruzeiro, e às 9 da noite, Bragantino e Vasco. Além de Atlético Paranaense e Cuiabá, que se enfrentam na terça-feira, às 8 da noite. Lembrando que o Campeonato Brasileiro terminou o primeiro turno com o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, seguido do Flamengo 31, Fluminense 31, Palmeiras 31, Bragantino 31. Tá boa disputa pela vice-liderança. O Grêmio tem 30, um jogo a menos. O Atlético Paranaense tem 28, mesma quantidade de pontos. São Paulo vem na 9ª posição com 26. Atlético Mineiro 24, que foi eliminado da Libertadores pelo Palmeiras mais uma vez. O Cruzeiro tem 24 também. Os 2 times de Minas Gerais com a mesma quantidade de pontos na 10ª posição.
O Inter de Porto Alegre tem 24, é o 12º. O Fortaleza tem 23, é o 13º. O Corinthians tem 20 pontos, é o 14º. Tem um jogo a menos contra o Grêmio. O Goiás é o 15º com 19 e o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos. No Z4, o Santos, 18 pontos, o Coritiba tem 14, o Vasco tem 12 e o América Mineiro tem 10. Ao Campeonato Brasileiro. E com esta informação, nós concluímos mais um Bola na Rede, com a apresentação, a produção de Reinaldo Nunes, o português, falando diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, para todo o planeta Terra. Um abraço, meu amigo, uma boa noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. E bom futebol no final de semana. Tchau, meu amigo. Tchau, minha amiga.